Boa noite, meus irmãos. A paz e a graça sejam com todos vocês. Bom dia, boa tarde, dependente do horário que você está assistindo. Eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos aqueles que têm se inscrito no canal. Eu sei que o número tem aumentado e nós glorificamos a Deus por isso. Por certo, a mensagem de Deus está sendo pregada e ela tem alcançado seus objetivos. Gostaria de continuar pedindo para vocês se inscrevam no canal, compartilhe, deixe seu like. Com certeza Deus irá nos abençoar grandemente. Irmãos, vocês já perceberam que eu tenho procurado explicar sobre assuntos que focam mais relacionados às profecias do fim. Por que eu tenho feito isso? Porque eu tenho sentido no meu coração, eu tenho também acompanhado outros irmãos que têm ministrado o ensinamento, o estudo da palavra de Deus em relação às coisas do fim, o tempo do fim, as palavras proféticas. Isso tem falado muito no meu coração e por isso que eu tenho procurado estudar, aprender, ouvir para aprender e passar para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no meu coração a respeito das profecias finais. Então eu gostaria mais uma vez de trazer algo aqui voltado concernente à volta de Jesus e fazer um paralelo com alguns versículos que nós vamos ler. Então eu gostaria de convidar você a pegar a sua Bíblia, se você estiver, pegar no celular e abrir em Lucas no capítulo de número 12 e no versículo de número 35 a seguir. A parábola do servo vigilante, que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier bater, logo possam abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, e não deixaria minar, ou seja, roubar a sua casa. Portanto, estai vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imaginais. Irmãos, eu gostaria de focar aqui em cima de uma frase, vamos dizer assim, não é bem uma frase, mas de um refrão que diz assim, sabei, no versículo 39, sabei porém isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar ou roubar a sua casa, em outras traduções. Nós percebemos que a linha pré-tribulacionista, e eu acreditei um certo tempo nesta linha, muito tempo, ela acredita que Jesus ele vai vir secretamente. Isso nós já temos nos referido várias vezes em alguns vídeos, em que Jesus ele vai arrebatar a igreja antes da tribulação. Eu quero usar esse texto aqui para mais uma vez embasar e mostrar que Jesus ele vem depois da tribulação e que Jesus ele não vem secretamente. E não é isso que o texto está dizendo aqui. Veja bem que as parábolas, Jesus usava as parábolas para falar das coisas do céu, mas ele usava as coisas da terra para falar das coisas do céu, porque senão nós não conseguiríamos entender. Por isso Jesus usava coisas da terra que nós conhecemos, que nós vemos literalmente, para nos falar das coisas que estão no céu. E aqui eu anotei algumas palavras que Jesus usou nesse pequeno texto que nós fizemos leitura, e ele falou sobre candeia, ele falou sobre bodas, e a palavra candeia, ela significa ou simboliza lamparina, e bodas simboliza casamento. Veja bem que esta parábola, assim como outras, elas fazem referência ao evento que acontece também
na vida das 10 virgens, que também fala sobre a vinda do Senhor Jesus, a segunda vinda do Senhor Jesus, e que não será secreta, e que será visível, que todos nós o veremos, até mesmo aqueles que o transpassaram, e ela se dará no final da última semana de Daniel, a 70ª semana, no final da grande tribulação. Veja bem que quando o evangelista Mateus ele escreve a parábola do servo vigilante, ele disse assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Então ele está falando de luz, ele está falando de lamparina, e nós podemos relacionar essas lamparinas e esse evento dessa parábola com certeza com o evento das 10 virgens. E todos nós conhecemos a história que Jesus fala das 10 virgens. Ou seja, havia 10 e 5 delas eram prudentes. E 5 delas eram loucas, eram nécias. Mas todas elas tinham azeite. Porém, algumas as prudentes levaram azeites de reservas. Enquanto as loucas elas estavam displicentes. Isso fala da vida cristã. Todas elas conheciam a palavra. Todas elas sabiam que o seu Senhor haveria de voltar. Porém, elas não sabiam a hora. Eu abro um parênteses para dizer que muitas pessoas dizem que ninguém sabe a hora que Cristo vai voltar, que Jesus vai voltar. É claro que a hora precisa, imediatamente, ninguém sabe. Porém, nós não podemos dizer que Jesus não sabe. Jesus não sabia enquanto ele estava aqui no seu corpo de carne como homem aqui na terra. Mas é lógico que Jesus, quando ele foi assunto ao céu, recebido no céu, ele recebeu todo o seu poder, toda a sua presciência, a sua onisciência do Pai. E com certeza o Pai revelou todos os mistérios que se sucederiam depois da sua ida ao céu e daquilo que iria se suceder na sua segunda vinda para arrebatar a sua igreja depois no final da grande tribulação. Então quer dizer que Jesus sabe sim o dia e a hora para vir. Os anjos com certeza podem não saber, mas Jesus sabe todo o plano, todo o projeto que ele irá realizar, concluir e terminar para arrebatar a sua igreja depois da tribulação. Veja bem aqui comigo. Nós falamos esses dias, em um dos nossos estudos, que o Egito ele recebeu as pragas que vieram da parte de Deus, porque Faraó não queria libertar o povo de Israel que estava preso, cativo, que ficou lá no Egito durante 400 anos. Deus, porém, enviou o libertador, que também simboliza Cristo, na figura de Moisés, para que ele falasse ao povo, juntamente com seu irmão Arão, para que libertasse o povo de Israel. Mas a cada momento que Deus enviava Moisés e fazia os seus milagres, os seus prodígios, porque foram várias pragas que Deus enviou sobre o Egito, a praga das moscas, dos piolhos, das rãs, tornou a água em sangue, e outras pragas como a morte dos primogênitos. E mesmo assim, Faraó se recusava e não queria permitir a saída do povo de Israel, juntamente com suas famílias e com tudo que eles conquistaram lá, para ir em direção ao deserto para adorar a Deus. Agora veja bem aqui. A palavra de Deus diz assim no primeiro versículo que nós lemos, a parábola do servo fiel, capítulo 12 do Evangelho de Lucas. Veja bem que diz assim: estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Só aqui nós poderíamos fazer uma mensagem referente à vinda do Senhor depois da tribulação. Vamos ler lá em Êxodo, no capítulo de número 12, e no versículo de número 11. Olha o que diz: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Veja bem que o povo de Israel, ele estava para sair de dentro do Egito. Só que Deus, ele deu instrução para que eles pegassem um cordeiro, de ovelha ou de uma cabrita,
para que eles sacrificassem do tamanho conforme as suas famílias. E eles comessem nas suas casas, mas não era para cozinhar, era para assar. Tanto o ventre dos animais como a cabeça era para assar tudo, e eles comessem. E o que sobrasse era para que eles viessem queimar. Mas veja bem que, detalhe, Deus disse que era para pegar o sangue e ungir os umbrais das portas, os umbrais e as vergas das portas. Logo, as portas das casas dos israelitas que estavam no Egito, elas estariam protegidas pela marca do sangue de Jesus. Isso mostra também e traz a figura de Cristo no Cordeiro que iria ser sacrificado, puro, sem mácula, para que nós viéssemos receber dele a purificação dos nossos pecados pelo seu sangue. Aqui nós fizemos uma conexão agora, lá no versículo 11 que nós fizemos leitura, que o povo ele teria que comer com os vossos lombos cingidos, eles teriam que estar já vestidos e com sapatos nos pés, com cajado na mão, eles comeriam apressadamente, e era a Páscoa do Senhor. Veja bem, meus irmãos, que nesse momento as pragas já estavam rolando ali no Egito. Como poderíamos dizer assim, o pau estava quebrando. As pragas estavam vindo sobre o Egito e o povo de Israel estava lá. O povo de Israel aqui simboliza a igreja, que vai estar na tribulação quando Deus chamar o primeiro cavalo branco, que simboliza o seu evangelho. O evangelho é a figura de Cristo, porque Cristo é o evangelho. E então, o primeiro cavalo branco, ele vem. O povo não vai aceitar. Assim como o faraó. Os povos, as nações não querem aceitar o evangelho. Não são todas as nações, não são todas as pessoas, mas a grande maioria. Porque a palavra diz que os perdidos serão como grão de areia no deserto. Não querem aceitar o evangelho. Então Deus enviará a espada, o cavalo vermelho. O povo mesmo assim não quer ouvir. E a mesma coisa aconteceu com o faraó. O povo não quis ouvir. Deus enviou uma praga, atrás da outra, através das suas testemunhas, Moisés e Arão. E da mesma forma vai acontecer lá no Apocalipse, no capítulo 6 e no capítulo 11. No capítulo 11, Deus envia suas duas testemunhas. O Espírito, a unção do Espírito de Deus que estava sobre a vida de Moisés e de Elias estarão sobre a vida das suas testemunhas na última semana de Daniel, na primeira metade da semana, 3 anos e meio, 1260 dias, 42 meses, as testemunhas irão pregar o Evangelho. E o povo vai causar coceira, distúrbio, mais orgulho, soberba no coração das pessoas que estiverem ali, porque elas não vão querer aceitar. E Deus vai enviar a fome. Assim como Deus enviou as pragas no Egito. Veja bem que o povo ele estava no meio do Egito, no olho do furacão de Deus, da ira de Deus. E o povo foi protegido da mesma forma, meus queridos. A igreja de Cristo, ela não vai ser largada a só lá no meio do turbilhão da grande tribulação. Não, o Deus Todo-Poderoso que protegeu Israel. Veja bem o grande milagre aqui. Assim como Deus protegeu Israel lá dentro do Egito, Deus passou com mão de ferro. Deus matou os primogênitos, mas os primogênitos do povo de Israel não morreram. Assim como a igreja estará no meio da tribulação, no final da tribulação, Deus não deixará a igreja muitos vão ser martirizados, mas a igreja não vai estar só. Deus protegerá a sua igreja. O inimigo não vai conseguir enxergar. É claro que aqueles que morrerem estarão preparados. Aqueles que forem martirizados estarão preparados para enfrentar a morte. Mas muitos estarão no meio do nada, no deserto. E quando eu digo no deserto, não significa que não vai ter o verde, as árvores. Não, muitos estarão no meio das árvores, mas escondidos, longe dos olhos do anticristo. Veja bem que então, quando nós falamos que a igreja, em Lucas, ela vai ter que estar cingida. Quando Jesus vier como um ladrão, não significa
que Jesus vai vir escondido. Não, não significa isso que Jesus vai vir escondido. Mas a igreja, ela vai estar preparada. Ou seja, Jesus deixou sinais para que nós entendêssemos o tempo que ele iria vir. Veja bem que ele diz, então cingidos os vossos lombos e acesas, nós sabemos como cristãos, que nós temos que estar com as nossas lamparinas acesas, com a nossa mente na salvação. Olha o que Paulo fala em Efésios no capítulo 6, que nós temos que tomar a armadura de Deus, o capacete da salvação, ou seja, significa que salvação não pode sair da nossa mente. Com o escudo da fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, que aqueles que se aproximam dele, é preciso que creiam que ele é galardoador daqueles que o buscam. E quando nós olhamos na galeria dos heróis da fé, quantos que estavam lá e que não deixaram se esmorecer e que creram nas promessas de Deus, assim como nós cremos. Porque quando fala que nós temos que estar apercebidos, nós temos que estar vigilantes, nós temos que estar atentos, nós temos que estar preparados. E como nós nos preparamos? Lendo a palavra, ouvindo a palavra, meditando na palavra. O que Deus disse para Josué: Josué, eu vou te dizer algo, não deixe de meditar, de estudar a palavra e de transmitir a palavra. Por que é que nós estudamos a palavra? Por que eu estudo a palavra? Para fazer exatamente isso que eu estou fazendo aqui, para no momento certo ter as palavras certas para vocês que estão me ouvindo. Olha o que diz o contexto, e quando eu estou falando do contexto, estou falando dos versículos posteriores ao versículo de número 37, 38 e 39, no versículo 40, no capítulo 12 de Lucas. Portanto, estai vós também apercebidos, atentos, ligados, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Olha só, e disse-lhe Pedro: Senhor, dize essa parábola a nós ou também a todos? E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Ou seja, ração é alimento. Deus vai prover para nós sabedoria e entendimento que vem do alto, que é pura, que é pacífica, para que nós tenhamos as palavras certas para falar para as pessoas, para que nós venhamos nos consolar através delas, para que nós venhamos ter entendimento do tempo em que Jesus ele vai vir para buscar a sua igreja, depois da tribulação. 42. E disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel? Aliás, versículo 43. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, fazendo o quê? O que está escrito no versículo que nós lemos, versículo 35. Estejam cingidos os vossos lombos, acesas lamparinas, o azeite, e sede vós semelhantes aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar às bodas. Ou seja, o que é bodas? É casamento. Jesus está fazendo também aqui uma comparação em relação às virgens em Apocalipse, em Mateus, melhor dizendo, no capítulo 25. Vamos ler Mateus 25. Olha o que diz Mateus 25. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, olha só, tardando o esposo, não quer dizer que Cristo ele vai demorar, que ele vai se atrasar para cumprir aquilo que ele falou, prometeu. Não, ele vai vir na hora certa. Mas aqui está dizendo que quando fala tardar, significa que no nosso tempo nós podemos achar que ele está tardando e podemos começar a relaxar no nosso apreço ao estudo e ao conhecimento da palavra e fazendo menção da palavra. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas elas dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram
e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagam. Aí eu pergunto, todas elas não levaram azeite? Só que parece que o noivo tardou. Aí eu trago a todos vocês para essa parábola, a primeira parábola do servo vigilante que nós fizemos leitura aqui. Aí diz assim: mas se aquele servo disser em seu coração: o meu senhor tarda em vir. As 10 virgens, 5 disseram que ele estava tardando. Ou seja, mas todas adormeceram, mas 5 foram prudentes. Peraí, vamos levar azeite de sobra. Mas 5 simplesmente não levaram azeite de sobra e adormeceram. Mas se aquele servo disser em seu coração, ele vai pensar no coração: o meu senhor está tardando em vir. E começar a espancar os criados, ou seja, vai começar a viver uma vida de promiscuidade. Não literalmente aqui que ele vai começar a espancar os criados. Com certeza, tem servos que fazem isso com os criados. Mas aqui uma pessoa que vive a vida de qualquer forma, que é um cristão que vive a vida desordenadamente, em que ele não estuda a palavra, em que ele não busca conhecer e lapidar a palavra. Então ele começa a espancar os criados e criadas, e a comer, e a beber, e a embriagar-se. Ele começa a viver como um mundano, como uma pessoa que não tem compromisso com a palavra. Virá o senhor daquele servo no dia em que não espera, ou seja, ele não está preparado. Ele não está buscando compreender a palavra como ela diz que tem que ser. Ele não está vigilante. E numa hora que ele não sabe, e separá-lo-á, ele dará a sua parte com os infiéis, ou seja, as 5 virgens, as nécias, que se esqueceram, que não foram prudentes como as virgens, como as 5 prudentes, porque depois elas vão bater na porta, mas daí não vai haver mais tempo, porque o Senhor, ele já foi para o casamento, porque ele foi preparar as bodas. Veja bem que aparece a palavra bodas. Então ele foi... Qual é o Senhor? Me diga, qual é o Senhor que ele está preparado para o casamento? Qual é o noivo que está preparado para o casamento, melhor dizendo, e que ele não sabe o dia do casamento? Claro que Jesus sabe o dia em que ele vai voltar. Então nós temos que estar preparados. Mas não significa que Jesus ele vai vir secretamente. Não, Jesus vai vir visível. E nós, como noiva do Cordeiro, nós temos que estar preparados para a volta do noivo. Irmãos, eu vou parar por aqui e eu vou fazer uma segunda parte sobre a expressão que fala de um ladrão que vem à noite. Que Deus abençoe vocês, que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós.